Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal, desculpa, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Barose Brandão e Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Namastê, tudo bom? Graças a Deus. Que Estamos bom. aqui para mais um Mais uma dia, né? terça, né? Para a gente irradiar essa luz dos mestres, que a gente fala deles, a gente está radiando a luz deles, né? Para que Sim, seja mais conhecido pelo mundo, para mais pessoas poderem usar as coisas lindas dele, né? com certeza. Hoje a gente então vai continuar falando sobre a Grande Fraternidade Branca, como eu havia explicado. Agora nós vamos entrar na parte da estrutura, da hierarquia, como é que eles se acomodam, se eles moram em algum lugar, não moram, se tem templo, como é que é o templo, onde que é, como é que não é, e deixou de ser, né? Sim. Então, essa é a parte 1, né, dessa questão. E depois a Maria José vai fazer a meditação. Já estava com a Sônia aqui esperando, a Giovana também. Vieram bater cartão. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas. E quem chegar depois, boa noite também, né? Então, vamos lá. Então, hoje é a parte 19 da Grande Fraternidade Branca, com a parte 1 da estrutura que compõe a Grande Fraternidade Branca. Vou fechar seu som, Zezinha. Tá. Tá bom? Então, eu vou já compartilhar a tela para a gente não demorar muito, não. Então, como algumas pessoas já viram, quem não assistiu, assista, por gentileza, a live sobre Shambhala, né? Shambhala é uma cidade que nós vamos tratar desse assunto aqui, mas eu tratei nessas lives apenas sobre Shambhala, a história de Shambhala, onde fica e etc e tal. E essa é uma representação de Shambhala. Tá? Então, a parte 19, nós vamos tratar da estrutura da hierarquia, falar um pouco sobre cidades etéricas, retiros dos mestres, templos e focos de luz. O que é cada um, o que não é. Existe, assim, muita dúvida das pessoas a respeito de onde ficam os mestres. Eles moram em algum lugar, eles têm casa, não têm, né? O que é templo, o que é foco de luz. Cidades etéricas, as pessoas pensam que cidades etéricas são cidades astrais, será que é? Será que não é? Então, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto para esclarecer para a maioria das pessoas, né? Então, vamos lá. Escritórios da hierarquia. No estabelecimento do trabalho de Sanat Kumara foram designados certos ofícios que nós já tratamos aqui anteriormente, que são os cargos da hierarquia, que deveriam ser canais através dos quais as energias de Deus pudessem fluir e serem direcionadas para a manifestação de efeitos definidos, específicos e construtivos. No início, não havia membros da raça humana desta corte, todos os ofícios sendo ocupados pelos esforços voluntários de seres de outras esferas, ou seja, seres já evoluídos, ascensionados, seres de luz, vindos de vários locais, alguns aqui do sistema solar, mas muitos vindos de outras localidades, de outros sistemas solares, como teve de Sírios e de outros sistemas que nós já sabemos. Gradualmente, trabalhando apenas com amor, Sanat Kumara foi capaz de magnetizar o interesse das almas de certas correntes de vida para auxiliar no governo deste mundo de um ponto de vista interior, e esses ofícios foram preenchidos sucessivamente por vários seres. São ofícios nos quais são colocados correntes de vida com as potencialidades necessárias que podem cumprir aquele ofício
e por graduação ou retrocesso deixar o ofício para outro. Porém, existe uma estrutura gigantesca onde todo este trabalho possa ser realizado, quais sejam as cidades etéricas, os templos, focos, residências dos mestres assim. Né? Então, quem não assistiu ainda, assista a parte que nós falamos sobre os cargos para vocês entenderem como é que funciona o trabalho deles, né? Como é que é feita essa divisão. Aqui isso é só um preâmbulo, né? Só uma introdução para a gente entrar no assunto que vamos tratar aqui, tá? Não vou tratar de novo, obviamente. Então vamos lá. Cidades etéricas. Existe no nosso planeta 3 dimensões conhecidas, que é a terceira, a qual nós vivemos, a quarta dimensão, que se refere ao plano astral, ou seja, a dimensão aonde vivem seres desencarnados e aonde se projetam os seres encarnados quando estão dormindo. Né? O plano astral ele é subdividido em 7 subplanos, conforme o nível vibratório de cada um, né? E então esse plano ele acomoda os desencarnados e os encarnados quando dormindo, quando fora do corpo. Também existem seres de outros orbes que vêm para cá, que atuam aqui, ou até que de fato residem aqui, mas que pertencem à quarta dimensão. Tá? Existem esses seres também. Depois nós temos a quinta dimensão, que é onde permanecem os mestres ascensionados. Para deixar claro aqui, um mestre ascensionado ele não é de quinta dimensão. Um ser de luz, um ser cósmico, eles não são de quinta dimensão, eles são de dimensões da oitava para cima. Porém, como o nível vibracional do planeta ainda é baixo, a consciência da maioria das pessoas ainda é baixa, a maioria não consegue alcançar dimensões muito altas. Né? Então, por conta da situação da humanidade, a quinta dimensão é a dimensão mais alta que existe aqui, que é aonde eles se acomodam de modo que eles possam rebaixar a vibração deles para viverem de modo confortável, digamos assim, tá? Então, assim, no plano astral existem cidades, né? Existem bolsões com hospitais, escolas, universidades, em cada subplano do plano astral. Porém, não se trata das cidades etéricas que nós vamos tratar aqui, pois essas cidades são cidades da quinta dimensão, que muitos chamam de plano etérico, ou até plano mental, porque o astral é o plano emocional. Tá? Então, quando eu falo cidade etérica, eu não estou me referindo a plano astral. Os mestres não ficam no plano astral. Alguns vão até o plano astral para desenvolver algum trabalho, tá? Eu vou falar mais adiante sobre esse assunto, porque eles desenvolvem e criam escolas no plano astral para que os seres não ascensionados possam atuar, possam trabalhar, possam se desenvolver, tá? Então vamos lá, cidades etéricas. Existem cidades inteiras projetadas no plano etérico, subentenda-se quinta dimensão. As 14 cidades etéricas são cidades reais no plano etérico, localizadas sobre 7 desertos ou continentes e em 7 grandes massas de água. Então, existem 7 cidades que estão sobre as partes de oceano e 7 que estão sobre o continente, né? Sobre a maioria sobre os desertos, todos os desertos, não sei se todos, mas a maioria tem uma cidade etérica que é projetada, com exceção de uma que nós vamos falar aqui que não é deserto, porém é no continente. Certos mestres ascensionados e seres divinos, e algumas vezes alguns seres não ascensionados, servem nestas cidades etéricas
entre as encarnações. Então, são cidades onde residem seres ascensionados, tá? E aonde também residem seres não ascensionados, mas que possuem um nível de consciência tal que os permita viver nessas cidades e desenvolverem trabalho, ok? Também nós, encarnados, que temos já uma consciência mais elevada em ligação com os mestres, podemos fazer parte de trabalhos que são realizados nessa cidade. Prosseguindo, raios de luz são projetados de lá para a Terra para propósitos específicos, como dissolver epidemias e acumular forças destrutivas, e também raios de luz são projetados na consciência da humanidade. Todos estão localizados no reino etérico acima da Terra. Então, quando se fala cidade etérica, também não se refere aos mundos intraterrenos. São cidades que estão acima da crosta, tá? Elas estão acima da crosta, inclusive há relatos de pilotos de aviões que já viram, né, cidades no ar e não sabiam o que era, não sabiam descrever. As mais conhecidas são Shambhala, que é sobre o deserto de Gobi, né? Shambhala é uma cidade. A Cidade Dourada, que é sobre o deserto do Saara. Glastonbury, que fica sobre a Inglaterra. A do Arizona, cuja atuação abrange 5 estados, a saber, Arizona, Novo México, Califórnia, Nevada e Utah. Eu acho que essa do Arizona é a maior de todas. Tem a da Amazônia, tá? Existe uma cidade sobre a Amazônia, que é bem grande também. E se vocês procurarem no YouTube, vai ter vídeos de relatos de pilotos que viram essa cidade, que é uma cidade dourada também. Existe a Cidade Dourada acima do deserto do Atacama, que fica na Cordilheira dos Andes. Existe uma cidade sobre Washington, nos Estados Unidos. Também as cidades que tem no Oceano Atlântico, no Pacífico, no Índico. Existe uma cidade sobre o Mar do Caribe, que pega toda a área ali do Mar do Caribe. Inclusive, eu não sei se chega a pegar ali a parte do Triângulo das Bermudas, mas é uma cidade também naquela região. E também existem outras cidades etéricas sobre a água. Tá? Então, é um total de 14 cidades. São cidades mesmo, mas são cidades coisas grandes, né? Essa, por exemplo, do Arizona, elas pegam uma proporção, seria do tamanho metade do oeste dos Estados Unidos, né? Bom, deixa eu tirar aqui isso aqui que tá, acho que atrapalhando aqui. Só um minuto, gente. Mestres e seres ascensionados trabalham nessas cidades e prestam assistência à humanidade de várias maneiras. Eles podem projetar ideias de alguns projetos que são dignos o suficiente para promover nas mentes de alguns alunos que estão em encarnação física. Muitos mestres ascensos estabelecem e mantêm um foco de luz próprio em uma cidade etérica. Então, assim, nós vamos ver também, né, sobre os retiros dos mestres, os templos, as casas que eles moram, os focos de luz, que não são os que não ficam nas cidades etéricas. Porém, a maioria deles possuem um foco de luz ou um templo ou uma residência em uma cidade etérica onde eles desenvolvem também um trabalho lá com as pessoas que residem nesta cidade. Isso lhes dá uma espécie de ação e conexão intermediária ou de redução da altação vibratória do reino dos mestres ascensionados e de seus retiros. Ao redor das cidades etéricas há uma força, um cinturão ou esfera
que nenhuma vibração mais lenta pode penetrar, que é a esfera de luz de proteção, né, ou a redoma. Então, toda cidade tem a sua redoma de proteção, aonde só seres de densidade compatível ou superior conseguem adentrar. Como também há em torno de cada planeta, né? Cada planeta tem a sua proteção. No nosso caso, a proteção é para que as nossas trevas não saiam daqui para os outros, né? A dos outros planetas é para proteger da entrada das trevas de fora. A nossa é para que não saia, tá? Acho que ficou entendido até aqui, né? A, a Maria José já falou da Mestra Meta. Quem não assistiu, assista a live que ela fez também, muito legal. E ela explica o trabalho que ela desenvolve. E ela fez um pedido especial aos hierarcas de todas as cidades etéricas. As cidades têm um hierarca, tem um, entre aspas, governador, tem toda uma organização como de qualquer cidade, pedindo permissão para estabelecer templos nesses locais, com o propósito de treinar grupos de indivíduos para direcionar raios de luz de cura no mundo da aparência física. Então, cada cidade foi criado um templo de cura específico para ficar irradiando essas energias de cura para o plano físico, bem como nos reinos mental, emocional e etérico. Esta oferta foi aceita e os construtores de forma, ou os Elohim, foram chamados para erigir esses templos, seguidos pela convocação de devas de cura. Também da quinta esfera, Meta extraiu seres ascensionados, dividindo-os em grupos de 7, e de onde são treinados fluxos de vida, seres que não são ascensionados, também alguns servem lá, enquanto seus corpos dormem, altruístas e sem nome, que direcionam raios de energia para a Terra. Tá? Então, nos templos atuam seres ascensionados da quinta esfera, ou seja, do quinto raio, e também seres não ascensionados que se predispõem a trabalhar lá. Alguns que já residem lá, nessas cidades, mas também muitos que estão encarnados, eles, enquanto dormem, são levados até estes templos para fazer esse trabalho, que é apenas irradiar a energia da cura para o planeta Terra, para que a nossa situação física, né? Então, esses seres não ascensionados tornam-se projetores de raios de luz sobre os quais são enviadas ideias para a consciência receptiva de indivíduos encarnados, para inventores, ideias para sermões e certas verdades. Então, assim como esse trabalho é feito apenas para a cura, também todos os outros templos que existem lá, são particulares de cada mestre, também fazem esse trabalho de radiação o tempo todo, mandando energias e mandando ideias, né, aonde normalmente os discípulos desses mestres captam essas ideias e acabam desenvolvendo aqui no plano físico. Bom, isso permite que informações e instruções sejam dadas das esferas internas para o reino humano, que de outra forma seriam muito sutis para a consciência externa aceitar. Também dá a esses indivíduos, nos níveis internos, uma lição de abnegação. A atividade desses grupos consiste em direcionar feixes de energia conscientemente qualificada para uma porção do planeta e continuar essa atividade ao longo do dia, tá? Então, assim, esse serviço que é feito pelos seres não ascensionados, né, eles acabam desenvolvendo essa questão do serviço abnegado, ajuda muito na evolução, né, de quem faz isso, porque um dos requisitos para a ascensão na luz, para se tornar um mestre ascensionado, é
justamente desse serviço desinteressado, que é a abnegação, né? Então, este esforço ele é útil para dissolver e transmutar o karma de massa que se exterioriza como pragas, epidemias e doenças em geral, bem como as terríveis discórdias que se manifestam nas mentes, sentimentos e corpos da raça. A ação de irradiar raios de luz pode ser comparada a holofotes giratórios. São feixes de luz que jogam em direções alternadas para frente e para trás na noite. Também existe em uma cidade etérica, existem universidades, escolas, e existe a universidade que é dirigida pelo mestre Larion, aonde pessoas do quinto raio e aonde médicos e cientistas estudam. É exatamente uma universidade como nós conhecemos, com salas de aula, onde a pessoa entra no primeiro ano e sai de lá depois que se desenvolveu, faz como se fosse pós-graduação, mestrado e doutorado. Tá? Isso também acontece, as almas também que trabalham com o quinto raio, que querem desenvolver as qualidades do quinto raio, principalmente na área da medicina e da ciência, frequentam essa universidade. Tá? E isso é feito a níveis internos, que é escolhido, né? No desenvolvimento da alma, conjuntamente com o conselho kármico, o seu mestre, isso tudo é visto e a pessoa passa então a frequentar essa universidade. E também existem outras, obviamente. Bom, por muitos e muitos anos, a atividade de radiação das cidades etéricas fluiu constantemente para a consciência receptiva de todos aqueles que necessitam de cura, bem como para todos aqueles que desejam ser um foco de cura. Essas cidades etéricas são reais, e esses templos são dirigidos por seres do quinto raio, dedicados e consagrados a direcionar os raios de luz para a causa e o núcleo de todos os germes, pragas, epidemias e outras doenças, e são capazes, através de raios de luz direcionados, dissolver essas manifestações impuras. A amada Meta afirmou que o estabelecimento desses centros purificadores nas cidades etéricas, ao longo de muitos milhares de anos, tem sido um grande fator de contribuição para a evolução e proteção da raça. Por meio dessa atividade, o planeta e seus habitantes foram salvos muitas vezes da extinção, ameaçado pela constante liberação da energia destrutivamente qualificada da humanidade. Amada Senhora Ascensionada Mestra Meta está pedindo aos alunos dedicados que abram suas mentes e corações para ajudar os seus esforços. Como isso pode ser feito melhor? Então, para quem quiser contribuir com esse trabalho, é possível, né? Então, como a Maria José já falou na live que ela fez da Mestra Meta, os alunos devem chamar a Senhora Mestra Meta, mencionada, e suas legiões de luz nas cidades etéricas, para direcionar os raios de luz em todas as situações que requeiram a remoção da discórdia e assistência na cura. Então, assim como você pode pedir para que seja direcionada através dela e desses templos que foram erigidos especificamente para isso, vocês podem pedir para direcionar para algum local que haja doença, onde estão as epidemias, hospitais. E também você pode se voluntariar para fazer esse trabalho, pedir para ela, né, que você quer à noite, enquanto dormir, ser um voluntário nesses templos para ajudar nessa irradiação. Obviamente que, se for preciso, você vai passar por um treinamento, mas todos os voluntários são muito bem-vindos. Né? Também podemos pedir a ela que retire a causa, núcleo, registro e memória da discórdia e da doença.
Então, esse trabalho, todos os dias nós podemos fazer para acabar com as doenças, principalmente essas doenças que ainda não, entre aspas, não têm cura, né? Como câncer, né? Como as epidemias que nós estamos vendo, enfim, uma sorte de doenças que daria para ficar 2 horas falando aqui a listagem das doenças. E também, nesses locais, eles irradiam luz para a mente dos médicos e cientistas, principalmente os médicos que são cientistas, e desenvolvem a cura para essas doenças. Depois, devemos visualizar raios de luz estendendo-se de uma das cidades etéricas em direção à superfície da Terra e em direção a você, que atuará como amplificador. Então, ficou entendido? Você vai pedir para que seja irradiada a luz desses locais, né? Tem aqui já os locais. Todas essas cidades têm um templo da cura, que é específico para esse trabalho. Então, você pode visualizar, por exemplo, aqui a cidade sobre o Amazonas. Você não sabe como é a cidade, não tem problema, mas você sabe que lá tem. Então, na atmosfera acima do Amazonas, você imagina aqueles raios de luz verde vindo até você e se irradiando de você para todas as direções. Então, quando a gente, né, traz para nós essa luz, né, esses raios de luz, nós atuamos aqui como um amplificador, um transformador. Então, esse trabalho também é feito através da gente, irradiando essa luz para onde for necessário. Esta é uma atividade semelhante à do serviço de radiação de luz, ou seja, desse trabalho que nós fazemos aqui, né, nas meditações, que a Maria José faz, né, no grupo dela, com esse trabalho de radiação, para algumas pessoas que eu já ensinei também fazer radiação. Então, esse trabalho que é feito especificamente para a cura, também pode ser feito da mesma forma que nós fazemos essas irradiações. Então, esta é uma atividade semelhante à do serviço de radiação de luz, onde os indivíduos cooperam com a Irmandade, atuando como transformadores redutores. Este esforço e serviço ajudam o indivíduo a se tornar um parceiro espiritual com os seres ascensionados. Isso também ajuda a gente no nosso bônus, lá nos nossos créditos. As cidades etéricas foram todas projetadas na parte etérica onde existiram grandes civilizações em diversas épocas. Eu vou citar um pouco aqui sobre essas civilizações, não vou falar com detalhes, porque num outro momento eu vou falar melhor. Tá? Então, assim, haviam civilizações antigas onde os desertos de Gobi e Saara estão agora. Então, o de Gobi, que nós já sabemos, é Shambhala. Então, quem não assistiu, assista para saber como é que era, que funcionava lá. Essas declinaram por causa da invasão de hordas de seres negativos destrutivos, que eram os retardatários de outros planetas. A civilização que atingiu seu apogeu cerca de 200 mil anos atrás foi uma das maiores da Terra. O Puntibol, nas atuais Ilhas Havaianas, esse aqui é o Puntibol, para vocês verem, tá? Isso aqui existe, né? Então, o que eu vou descrever se refere a essa montanha que tem essa construção, se eu não estou enganada, é um cemitério. Mas isso existe, para vocês terem uma ideia. Então, o Puntibol, nas atuais Ilhas Havaianas, foi um grande foco de luz em Mu, que estava então em uma das cadeias de montanhas mais altas. A outra faixa cruzou esta, ou em vez disso, eles se juntaram em forma de T. Então, isso aqui é só o cume de uma montanha. Abaixo disso, para o oceano, tem a cadeia de montanhas. E
eles formavam um T, né? A cadeia para lá e a cadeia para cá. E aonde existia um grande foco de luz nessa época, né? Ainda antes do continente de Muco submergir. Este foco de amor, harmonia e pureza ainda tem seu efeito sobre as pessoas até hoje. Os picos dessas cadeias de montanhas permaneceu acima da água quando o Mu afundou. O cataclismo, 200 mil anos atrás, fez com que esses intervalos fossem elevados à sua maior altura. Os topos destes foram explodidos durante o cataclismo há cerca de 12 mil anos, que formou as Ilhas Havaianas. Então, era uma cadeia de montanhas no continente. Quando o continente submergiu, né, os topos subiram um pouco mais, porém, houve um outro cataclismo há 12 mil anos atrás, onde esses topos se explodiram. Eles eram vulcões ativos até o ministério de Jesus, quando se tornaram quase inativos através da grande liberação do amor divino durante seu serviço e ascensão. Depois que Jesus veio, né, se encarnou e fez o trabalho dele, muitos vulcões se extinguiram e alguns se tornaram menos ativos. O que existem ainda ativos são atividades vulcânicas naturais, mas antes de Jesus, a atividade vulcânica era bem intensa, tá? Nós, haja visto, nós temos o exemplo de Pompeia. E de outras histórias também, que quem quiser procurar, pode procurar que vai saber. Também sobre essa região há uma cidade etérica, que ela pega ali todo o Oceano Índico, tá? É uma cidade etérica grande, que se refere ao tempo ainda da época lemuriana. Também a metade do sul do estado do Texas estava submersa e durante o cataclismo, que ocorreu cerca de 80 mil anos atrás, foi levantada. Cerca de 10 mil anos depois, um grande foco de luz foi desenhado ali e surgiu uma grande civilização na qual Saint-Germain foi um importante fator. Então, Texas, nos Estados Unidos, tá? Metade do que é hoje o Texas estava embaixo do oceano. Então, há 80 mil anos atrás, essa metade subiu. Nós tivemos, parece, se eu não estou enganada, 6 grandes atividades cataclísmicas, aonde subiram e desceram parte do continente, o continente inteiro. Eu vou falar um pouco melhor depois. Lembrando que esses cataclismos ocorreram por conta da atividade trevosa, que muitos foram, de fato, afundados de propósito para acabar com a civilização, outros acabaram sendo destruídos por atividade nuclear. O contato com os ascensos foi mantido durante aquela civilização. Onde está o deserto do Saara agora, havia uma grande e maravilhosa civilização que atingiu seu auge há cerca de 70 mil anos. Foi um dos maiores. Essa área era terra fértil e clima semi-tropical. Seu governante era o amado Saint-Germain, com principalmente fluxos de vida avançados em encarnação. Então, nessa época, as pessoas que viviam nessas civilizações eram pessoas desenvolvidas, com consciência evoluída. A maioria, alguns ascensionaram, né? Muitos foram para, quando ocorreu a atividade cataclísmica, foram para os mundos intraterrenos também, né, que são os seres de Atlântida. Os seres da Lemúria, a maioria está nos mundos intraterrenos,
numa dimensão, uma quinta dimensão, e muitos se foram do planeta, já evoluídos, tá? Mas muitos que se encontram encarnados hoje estiveram com ele, com Saint Germain nessa época, principalmente os que sentem essa atração por ele ou pelos mestres. Quem sente muito essa atração por esse assunto, principalmente pelos mestres, é porque conviveu com eles de uma forma ou de outra, tá? Também o país ao redor do rio Amazonas, entre 12 e 14 mil anos atrás, estava a uma altitude de cerca de 1.500 metros de altitude e era semitropical. Tudo isso mudou durante o último cataclismo, cerca de 12 mil anos atrás. Então, o que hoje é o Amazonas, naquela época era um platô de 1.500 metros de altura, com uma grande civilização desenvolvida. Essa ação submergiu as cidades ali, alargou a foz do Amazonas e alterou as linhas da costa leste e oeste do continente. Uma civilização maravilhosa existia lá, com Casimir Poseidon como governante. Quem já leu o livro Mistérios Desvelados vai se lembrar da história que Saint-Germain conta sobre essa civilização. Quem ainda não leu, leia, por favor. Meru era o nome do continente. Então, o continente da América do Sul tinha uma geografia diferente há 12 mil anos atrás. Teve outras geografias em outras épocas, mas eu estou falando aqui de 12 mil anos atrás, e o nosso continente se chamava Meru, nomeado em homenagem a Lord Meru, que tem o templo, né, da iluminação na Cordilheira dos Andes, tá? E também existe a cidade etérica que fica sobre o deserto do Atacama, que é governado pelos deuses Meru. Então, todas essas cidades, elas foram projetadas no planetérico, né, como por conta da decadência do ser humano, da destruição toda que houve. Então, houve por bem se projetar no planetérico para que apenas pessoas em condições pudessem frequentá-las e que não se houvesse mais essa questão de criar uma coisa aqui, destruir ali. Então, até que toda a humanidade esteja em condição de luz, de desenvolvimento, que possa ter contato com essas cidades, elas permanecerão no planetérico. Sanat Kumara já disse, por mais de uma vez, que essas cidades, principalmente Shambhala, né, será rebaixada ao nosso plano, à crosta, para que todos tenham acesso após o desenvolvimento de toda a humanidade, quando não houver mais nenhumas trevas aqui, todas essas cidades serão rebaixadas para o nosso deleite. Quem ficar, claro. As casas e retiros dos mestres da sabedoria. Então, eles têm casas, existem os retiros e existem os focos. Alguns são a casa, o retiro e o foco, né? A casa onde eles ficam mesmo, onde eles residem. Existem só os retiros, onde tem salões de reunião, onde tem salas de aula, né? Onde tem locais para visitação. E tem a parte do foco, que é onde está ancorada a chama que cada um desenvolve as qualidades e irradia. Lembrando que os três podem coexistir no mesmo local, ou eles podem ter uma residência, podem ter só o retiro com um foco de luz, e em alguns locais existe apenas um foco de luz onde é ancorada a força, a energia, a luz. Os lares e os grandes salões do Conselho dos Mestres e Guias da Raça Humana estão estabelecidos em toda a superfície do planeta Terra. Não
estou falando dos retiros e dos templos que estão nas cidades etéricas. Aqui eu já estou me referindo aos que estão no plano físico. Sim, no plano físico existem retiros, existem casas. Alguns estão no plano etérico, mas não estão na cidade, né? Então, existem alguns retiros, alguns focos de luz que estão projetados no plano etérico sobre algumas localidades, porém não estão na cidade, tá? Depois nós vamos dar alguns exemplos, mas a Maria José vai falar depois de cada um, dando a descrição, as qualidades, né, o hierarca, enfim, falando melhor sobre cada um deles, depois a Maria José vai fazer isso. Eu só vou falar o que são, para que serve, tá? A localização exata desses focos onde a luz é atraída, intensificada e mantida como um centro irradiante de força inspiradora, protetora, não pode ser revelada à consciência não desperta da mente externa do homem por razões óbvias. No entanto, pessoas sinceras, bem motivadas, que anseiam por colocar-se aos pés dos mestres e se voluntariar para cooperar com seu trabalho, são habilitadas pelo convite espiritual a visitarem consciência superior, geralmente, se não no corpo físico, esses belos retiros, santuários e casas. Então, geralmente nós vamos em consciência superior projetada, nos corpos superiores. Alguns, dependendo da condição de vibração, conseguem ir em desdobramento astral. Outros, poucos, têm acesso físico, com o corpo físico, tá ok? Sempre que, é o que nós falamos aqui, você quiser conhecer, você pode, né? Você pede para o local que você quer ir, o mestre que você quer conhecer, o tempo dele, o que você quer trabalhar, você pede à noite, antes de dormir, para este mestre, para que ele mande um mensageiro do templo dele, ou do retiro dele, até você e te leve até o local de forma segura, ok? A consciência é um meio maravilhoso de viajar, pois a mente e o coração não estão presos à forma da gravidade do corpo físico. E quando um indivíduo abre sua consciência para a descrição, atividade na realidade dos retiros, ele ganhou dentro de si o caminho e meios pelos quais ele pode voar nas asas do pensamento para os lares hospitaleiros dos mestres a qualquer momento. Então, quando a gente quer, durante o dia, por exemplo, se conectar com esses locais, você fecha os olhos, faz uma interiorização e mentalmente você se projeta até o local, tá? E você depois sabendo como é que é o local, você pode ser que tenha a visão do local, mas com certeza você vai sentir a luz, a energia e radiação do local, ok? Lá está na, lá ele está na companhia dos eleitos, o mestre. Ele absorve força, beleza, sabedoria e compreensão que formam a irradiação do santo lugar. Ele retorna à sua própria órbita, preenchido com a luz da verdade e mais capaz de cumprir seu próprio destino individual, além de ser um colaborador ativo e inteligente do trabalho dos mestres em mão. Então, os mestres possuem as suas residências, alguns possuem residência no plano físico mesmo. Exemplo, mestre Omori e mestre Kusumi, tá? Tem escritório, inclusive, físico. Quem souber, né, o endereço, vai lá, bate na porta e entra. Existem os que estão no plano físico, mas não têm acesso, são, por exemplo, dentro de uma montanha, né, no interior
da rocha, como, por exemplo, do Royal Teton, ou do Mestre Surya. Para você ter um acesso físico, é muito difícil. E também os retiros, como eu já expliquei, que são os locais onde existem as reuniões, como é o Grande Royal Teton, onde tem a reunião do Conselho Kármico, onde existem várias reuniões do Conselho, e aonde são recebidos, né, os seres que vêm de fora, eles diversos, seres mesmo mais desenvolvidos de outras galáxias, todos são recebidos, na grande maioria, no Royal Teton. Então, este também é um local físico dentro da cadeia de montanha, porém com acesso restrito. E os focos de luz, como eu disse, que são alguns locais aonde estão ancoradas chamas. Existem focos de luz e não são locais visíveis de visitação, apenas estão ancorados ali a luz, como nós vamos ver algum exemplo aqui, tá? As descrições dos retiros têm o propósito de guiar sua mente e seu coração ao longo do caminho. Então, depois, quando a Maria José for falar de cada um, vai dar uma descrição mais detalhada e aí você mentalmente consegue se projetar a esses locais com mais facilidade. E então você pode retornar a esses retiros uma e outra vez, seguindo o caminho traçado para você aqui em amor, para a sua experiência individual. Certos pontos na superfície da Terra são condutores mais naturais da luz espiritual do que outros. Eles induzem e encorajam o pensamento e a aspiração espiritual, onde o homem e sua jornada em direção a Deus acha mais fácil alcançar a consciência mais elevada e pura e superar os apetites do eu exterior. Buscadores de sintonização espiritual sempre buscaram esses ambientes, entrando nas vastidões das montanhas, nas solidões do deserto e na praia, cultivando sua divindade sob o benefício e a radiação eficiente desses santuários naturais. Então, nós não precisamos saber o que tem ali, mas você entra num santuário natural, você já sente a energia, né? O próprio santuário já tem naturalmente aquela ancoragem de, né, quando a gente vai num lugar bonito, como uma cachoeira ou uma praia bonita, mesmo no deserto, quem já teve a oportunidade de passar pelo deserto, você sente a energia que é diferente, tá? Quando você caminha na praia de manhã cedo, aquele sol nascendo, ou à tarde o sol se pondo, você sente aquela energia diferente. Então, esses locais naturais, esses santuários, eles naturalmente atraem essa energia, essa luz, e fazem bem para todos nós. E ajudam no realinhamento dos corpos, na limpeza das energias, dos chakras, como todo mundo já deve saber, né? Todo indivíduo que aspira a Deus atrai para a atmosfera inferior ao seu redor vibrações benéficas ou correntes espirituais, e assim experimenta um pouco mais do reino do que estava presente antes da busca sincera. Aqui, aqui eu estou querendo dizer o quê? Que quando você aspira à sua evolução, aspira à luz, aspira aos anjos, aos seres, aos mestres, a Deus, você naturalmente atrai para o ao seu redor essas energias dos reinos de onde você veio, onde cada um veio antes de vir para a encarnação, né? Que são as esferas superiores. Então, nós atraímos essa energia dos locais que estivemos antes de vir a primeira vez para a encarnação. Assim, disse que no mesmo local onde o Senhor Buda recebeu sua iluminação, um pilar radiante da força crística pulsa até hoje. Então, esse é um exemplo de foco de luz.
Esse é um foco de luz onde não tem templo, onde não tem retiro, onde não tem nada. Mas ali existe este pilar de luz que está até hoje lá ancorado e aí beneficia todos que passam por ele. Então, no qual qualquer homem pode pisar e sentir, por um instante, a elevação do pensamento espiritual do Buda, né, de Siddhartha Gautama. E todos os locais aonde seres de luz ascensionaram, onde seres de luz pisaram, aonde eles estiveram, existe um foco desse, ancorado e constantemente sendo irradiado. Major Yates Brown descreve a sensação em um dos seus livros. Em uma grande catedral, um santuário de cura, a presença invisível da fé e esperança e reverência ordena a luz do coração de todos os que ali se reuniram. É uma força palpável e viva que mesmo o materialista mais cético não pode negar. Então, nós temos, por exemplo, as pessoas, apesar de né, muitas vezes falarem contra as igrejas, religiões e tal, mas é inegável que tem locais que você entra, você sente uma paz indescritível, né? Eu vou dar um exemplo que é o Mosteiro de São Bento, aqui em São Paulo. Quem já foi, sabe, quando você está no centro de São Paulo, que é uma energia de tumulto, de caos, mas quando você põe o pé lá dentro da catedral, você parece que está em outra dimensão, né? O silêncio toma conta do seu ser, você fica ali quietinho, é uma sensação indescritível. E isso ocorre em todos os locais, todos os templos, né? Não só da religião católica, mesmo os templos muçulmanos, onde as pessoas fazem oração, você entrar lá num local em silêncio, você sente aquela energia, né? Um local onde as pessoas fazem muitas orações, pedidos. No mundo todo, essa energia está ancorada ali. Então, você sente que tem ali um foco diferente de luz. Quão maiores, então, são aqueles retiros e focos onde os mestres da raça têm entretido os buscadores da verdade, e com a ajuda de cada aspirante têm construído nas próprias paredes, nos registros akáshicos e na própria substância da terra em si, as aspirações espirituais, forças, petições e iluminação de todos os que têm o privilégio de se tornarem convidados dos mostradores do caminho entre os homens. O homem deixa para trás, no momento de passar, tanto de seus sonhos, sua busca, sua realização, impregnando a atmosfera que abrigou seu corpo e espírito com seu próprio eu. E assim também os grandes da raça deixaram essa herança em os retiros, onde receberam sua luz e sua vitória final. Então, também nos locais onde existem os retiros, né, que os mestres receberam a ascensão, por exemplo, em Luxor, existem outros também onde é feito esse ritual de ascensão. Então, ali tem toda a carga e energia de tudo aquilo que foi ancorado naquele momento da ascensão daquele mestre, né, que nós nem sabemos, mas você está passando por ali, você está recebendo também essa irradiação, esse benefício. Algumas palavras de Elmória. Esta luz, juntamente com a luz conscientemente desenhada e projetada dos atuais ocupantes do retiro ou lar, irradia para a atmosfera e cria raios invisíveis, mas potentes, que penetram nos sentimentos e centros do pensamento da raça humana e os estimulam a níveis mais elevados, aspiração a uma vida mais limpa e pura. Porque o homem não poderia viver nos eflúvios de seu próprio pensamento e sentimento discordante. Sem os agentes invisíveis e impessoais que dissolvem muito do ódio, egoísmo, ciúme, etc.,
locais específicos geometricamente exatos sobre a superfície da Terra foram projetados pelos senhores da luz que governam o destino da raça, né? Então, cada retiro, cada local foi colocado naquele exato ponto por algum motivo. E desses locais se irradiam, então, a luz que constantemente está dissolvendo aquilo que o ser humano vai criando com a sua negatividade até hoje. Após o estabelecimento da grande fraternidade branca pelo Senhor Sanat Kumara no coração de Shambhala, foi lento, mas seguramente atraídos para a aura da cidade sagrada aqueles fluxos de vida que responderam ao poder magnético de seu amor. Esses indivíduos voluntariamente escolheram aceitar a disciplina do eu exterior e se preparar para aceitar as responsabilidades e cargos da hierarquia o mais rápido possível e libertar os seres cósmicos de outros sistemas que se ofereceram para servir com Sanat Kumara até que os filhos da Terra pudessem ser espiritualmente educados e desenvolvidos a ponto de assumirem eles mesmos o governo do planeta e sua evolução. Então, a partir do momento que Sanat Kumara, como eu já expliquei, ancorou a luz, a chamatrina de Vênus aqui, né, na Terra, em Shambhala, lentamente ele foi atraindo os seres da raça humana que foram aceitando serem trabalhados, serem desenvolvidos, e é por isso que toda a raça, terceira raça raiz, da época em que eles caíram nas sombras, eles se desenvolveram e passaram para um próximo patamar evolutivo e não estão mais em encarnação no plano físico. É por conta desse trabalho que foi feito de Sanat Kumara naquela época, né, em Shambhala. Esses amados filhos da terra, de tempos em tempos, pediram permissão para estabelecer e manter focos de luz em outros pontos da superfície da terra. E quando encontrado prontos, né, então esses seres que se desenvolveram na época em Shambhala, eles pediram para estabelecer e manter os focos de luz em vários locais da Terra, né? Então, quando eles tinham esse desenvolvimento pronto, foram graciosamente concedidas a oportunidade de prestar o serviço. Os senhores da vida sabiam onde plantar essas sementes espirituais e que um dia floresceriam em grandes centros espirituais, cujo esplendor seria o alimento espiritual, ancoragem e estímulo de toda a humanidade. Em certos locais geométricos, tais focos foram planejados e quando os amados voluntários pediram uma tarefa, seu impulso individual, capacidade, natureza e vibração foram profundamente estudados antes de serem investidos com autoridade e poder para atrair e sustentar a chama cósmica. Representante de alguma qualidade específica de radiação necessária em um determinado lugar na superfície da Terra. Então, daquela época lá em Shambhala, né, na época lemuriana, quando Sanat Kumara veio e alguns seres já começaram a se desenvolver, eles se ofereceram para desenvolver estes focos. Inclusive, os focos eram no plano físico, no plano de toda a humanidade, onde todos frequentavam, e inclusive, naquela época, até o cataclismo de 200 mil anos atrás, a chama era visível, palpável, ela era presente nos focos, eram precipitadas, tá? Então, cada ponto geometricamente estudado, foram montados focos de luz com todas as qualidades divinas para benefício de toda a humanidade, ok? Então eu vou parar por aqui, porque já vai dar 1 hora e depois a gente então continua.
Gostou, Maria É, José? muito lindo, amei. Mas você sabe que a hora que você falou, né, dos mestres terem os escritórios dele, né, o mestre Kutumi, né, eu sempre achei assim, sabe, que eles deviam de ter assim, só que a gente não conhece quem são eles, porque eles trabalham aqui com a gente, né, eu acho que Mu- precisa ter Muito frequência, sim. né, para isso aí, né, porque como o Saint-Germain, naquela época, ele aparecia, desaparecia dos lugares, não tinha essa história toda com ele, né? Do que eu já estudei com ele. E ele e esses outros agora também devem fazer isso a mesma coisa, né? Mais para frente que a gente vai ficar sabendo disso. O que você acha? Sim, eles têm, muitos têm uma frequência muito alta, eles não ficam, não vêm no plano físico, né? Mas É, muitos sim, Joalcu também. Tem muitos mestres que atuam no plano físico também. E eles é, também desenvolvem trabalhos no plano astral, né? Por exemplo, tem os é, mestres dos mantos dourados, eles criaram escolas em todo o plano astral, em várias subseções, né, do dos plano lugares, astral, né? para desenvolvimento das pessoas, né, para estudo das pessoas. Então, assim, É. eles não ficam no plano astral, mas eles desenvolvem esse trabalho também É no que plano eles astral. trabalham, né? Você sabe que a coisa mais engraçada, né, quando estudava na igreja católica, eles falavam assim: olha, a pessoa vai morrer, aí ele vai ter o descanso eterno. Eu acreditei, depois que eu comecei a estudar os médios, eu falei assim, gente, a nossa vida começa depois daqui que a gente vai trabalhar, porque a alegria nossa é ajudar os outros, né? Você contribuir para que o outro evolua, para que o outro cresça, para que ele consiga aquilo que ele quer, né? Então, isso que é importante, né? E é o que eles fazem, né? Eles se sentem felizes fazendo isso, como nós também, hoje em dia, nós já temos essa sabedoria, né? Da gente poder ajudar as pessoas sem esperar nada de troca, e quando as pessoas falam que estão bem, nossa, para mim é o máximo, né? Dos decretos que eu passar, tem muita gente que me liga, ai, assim, muito obrigada, mas que ai, me dá uma emoção no meu coração, assim, eu agradeço, ai, Jesus, muito obrigada, pelo menos ajudei uma pessoa, né? Então, eu acho que, sabe, isso aí, eu acho que toda a humanidade vai ter assim que a gente chegar, né? Mais para Sim, frente, sim. né? Porque as pessoas não têm essa noção, entende? Muita gente, muitos já têm, claro, né? Mas a grande massa da humanidade não tem. E eu acho que a gente veio aqui para servir mesmo, quer dizer, como as pessoas me servem, né? Se você soubesse quantas pessoas que te servem, né? Quando você vai para sua mesa, chega lá, tem aquela comida lá, alguém plantou, alguém colheu, alguém teve um trabalho imenso, né? Para essa comida chegar na minha mesa. Isso já fez isso para mim, por isso que eu agradeço, entende? De você, tudo que o mundo está funcionando aqui, né? Tem pessoas trabalhando para a gente desfrutar de tudo isso, não é verdade? Tem as pessoas acima, tem as pessoas abaixo, tem a pessoa que estudou para poder É, desenvolver o carro que você anda, tem o engenheiro que está lá quebrando a tem, cabeça para fazer as peças, tem a fábrica que faz as peças, tem o funcionário da fábrica, quer dizer, é uma rede de é, pessoas e seres servindo que a gente às vezes não para pensar, né? Mas tudo que você não, vê, justamente, o celular que você está usando, né, que você está vendo, o computador, a cadeira que você está sentada, a cadeira que você senta, a pessoa quebrou a cabeça para ela fazer uma cadeira que você sente e não fique com dor nas costas, né? sim, Os é, designers. Então, assim, tudo que a gente tem no mundo hoje tem alguém fazendo, tem alguém desenvolvendo, alguém servindo, sim, né? é. Isso, E isso é por uma isso, bênção, né? Claro que sim, eles ganham dinheiro para isso, mas o nosso mundo é assim, né? Mas é uma coisa. Agora, uma coisa muito legal que eu acho, que uma vez num livro que eu li, já até esqueci o nome, só há muito tempo que eu li esse livro, né? Que falam nas dimensões superiores, né? Que a gente aqui tem que trabalhar para. Agora, lá na outra, a gente vai colapsar onde, como a gente fala hoje em dia, né? Você vai querer uma casa. Aí você vai criar com a sua mente, né, uma casa para você, né? E eu achei tão, eu fiquei, meu Deus, que coisa mais linda. Imagine você precipitar, igual daquele lá
do livro do Mestre Confúcio fazendo a florzinha, né? Imagina quando a gente tiver esse poder, né? O que nós já temos agora, só que é um pouco diferente. Nós estamos aqui nos preparando para isso, né? Para a gente. Muitos, inclusive que estão assistindo a live aqui, já fizeram isso, porque houve época, né, em épocas de Idade de Ouro, que isso era feito. Depois eu vou falar aqui mais para frente, isso já foi feito em algumas idades de ouro, as coisas eram precipitadas. Isso vai ser o máximo, né? Hoje em dia a gente fala, pensou, criou, manifestou, mas nós temos o espaço-tempo, né? Que é o tempo, né? Mas nas outras, para onde a gente está indo, não tem mais esse espaço-tempo, né? Por isso que as pessoas têm que aprender a criar coisas boas, né? Porque imagine você criar uma coisa ruim, não vai dar certo, né? E precipitar, na verdade, todo mundo faz o tempo todo, porque esse poder é inato a nós, né? Só que a gente não faz de forma consciente e acaba fazendo coisas ruins, né? Mas E por a causa gente do chega véu, que lá, você né? não vê. Mas por causa do véu, a gente não vê. Quando cair o véu, aí todo mundo vai ver o que está criando, né? Aí vai levar um susto até, né? Verdade. Mas é muito engraçado isso aí, sabia? Quando esse véu cair. Vamos dar Não é boa noite mesmo? pessoal. O Rony, o Ivo, o Mauro, o Antônio, a Rosilene, Maria Carolina, o Marcos Antônio. Oi, Marcos. Faz tempo que você não aparece aqui. O Marcos antes estava sempre e começou a trabalhar na terça-feira à noite, hoje está de folga. Pessoal, sejam bem-vindos. Mas assim, né, Maria José? A hora que o véu cair, todo mundo vai enxergar e aí pronto. Não tem mais para onde correr, né? Não, é verdade, mas que muita gente vai levar susto, vai, viu? Até a gente mesmo, né? Que às vezes umas coisas que a gente pensa. Melhor a gente não falar. Denise? Caiu. Eu acho que ela caiu. Voltou. Voltou. Então, falando em véu cair, já caiu e voltou. Melhor a gente não ficar falando muito, né, Maria José? Porque a gente também não sabe o que vai Verdade. encontrar. Ai, mas é bom, né, a gente saber das coisas que estão vindo por aí para nós, né? A gente quase não tem muita noção, né? Muita gente não tem, né? Então a gente falar um pouquinho assim é bom, né? Eu, quando conheci isso aí, eu fiquei maravilhada. Falei, imagina, eu quero uma casa assim, assim, não preciso nem pegar nos tijolos, não. Tum, aquele negócio aparece, né? Você quer um carro, aí aparece. Ah, não. Bom demais. Vamos para a meditação, então? Vamos. Então vamos. Deixa eu beber um pouquinho de água. Bom, então vamos sentar direitinho, ajeitar a nossa coluna. Vamos deixar a nossa coluna bem retinha. Vamos nos concentrar em nós, sair do mundo exterior e vamos para o nosso mundo interior. Vamos, primeiramente, concentrar nossa atenção na nossa testa, mexendo com ela um pouquinho para que ela possa relaxar. Agora nós vamos nos relaxar, nos desligar do mundo exterior, né? E nos conectarmos com o maravilhoso mundo interior nosso. Vamos relaxando agora as bochechas, deixa as bochechas bem relaxadas. Separa maxilar superior do maxilar inferior, entreabrindo a boca. Pode mexer agora um pouquinho a cabeça do lado direito, do lado esquerdo. Joga a cabeça um pouquinho para frente, joga um pouquinho para trás. Mexe um pouquinho nos seus ombros para eles relaxarem. E vamos agora fazer uma inspiração profunda. Inspira e expira. Agora vamos nos conectar com o fundo dos nossos olhos.
É um ponto importante para o nosso relaxamento. Se conectar, porque no fundo dos nossos olhos tem muita tensão. Vamos dar ordem, ele está conectado com o sistema nervoso central. Vamos relaxar, desligar. Vamos agora dar umas piscadinhas. Vamos abrir os olhos e vamos fechá-los. Mais uma vez, vamos abrir os olhos e vamos fechá-los. Última vez, vamos abrir os olhos e vamos fechá-los. O corpo vai ficando leve. Não, o corpo vai ficando pesado. Você vai se desligando, deixando ele vai ficando pesado e a mente vai ficando leve, tranquila. Vamos relaxar agora os ombros, concentra a sua atenção nos seus ombros, concentra a atenção no seu braço, antebraço, as mãos, os dedos. Vamos fechar as nossas mãos, cerrar os punhos, apertar bem forte, bem apertado. Agora solte. Relaxe as suas mãos. As nossas mãos têm chakras preciosos, que é muito importante os nossos braços estar sempre relaxados. Quando você sentir que você está tensa, cerre os punhos, apertem as mãos, depois você solta, você vai ver que o relaxamento, ele vai se desligando. Agora vamos prestar atenção na nossa musculatura peitoral. Olhe para a sua musculatura peitoral, dê ordem de relaxamento. Agora vamos olhar para o nosso umbigo. Nossos órgãos vão sendo relaxados, largados. Agora vamos pensar no baixo ventre, relaxando todo o nosso ser. Vamos prestar atenção agora na nossa coluna. Vamos prestar atenção primeiramente na cervical, lá em cima do pescoço. Você sentir que a sua nuca está tensa, sobe o ombro para cima e joga a cabeça para trás. E depois solta. Joga o ombro para cima, deixa e vai com a cabeça para trás, encostando no ombro. E aperta um pouquinho e solta. Depois, relaxando toda essa musculatura da cervical, dos ombros, vamos descendo, relaxando toda a coluna. Vamos relaxando, toda a coluna vai ficando relaxado, até a gente chegar na lombar. Na lombar também tem muita coisa presa ali, vamos dar ordens de relaxar, largar, se abandonar. Inspire profundamente. Agora vamos relaxar as coxas. Sinta as coxas relaxadas, os joelhos. Vamos relaxando as nossas pernas, os pés. Pode apertar um pouquinho os dedos. Depois você solte. Mais uma vez, aperte, fecha bem como se estivesse fechando os pés. E agora você abre. Solte. Agora sinta que do seu chakra, dos seus pés, descem raízes profundas. Vamos sentir essas raízes profundas. Vamos sentir raízes violetas que descem, passam pela estrela da Terra e vão descendo, juntando com as raízes das árvores. Ela vai até o Sol de igual pressão no centro da Terra. Depois a gente vamos nos conectar com um lindo cristal no centro da Terra. Vamos sentir que dos nossos pés está com essa conexão. Nós então nos comunicamos
com o centro da Terra. Agora nós vamos subir e vamos concentrar nossa atenção agora no topo da nossa cabeça. Vamos ver em cima que tem um grande sol dourado acima de nós, que descem raios dourados. E bem acima de nós podemos ver a nossa presença Eu Sou. Comece a olhar para ela. Pode dar um sorriso para ela, em gratidão. E nós vemos agora o nosso cordão de prata descendo e entrando, passando pelos nossos chakras superiores, a nossa estrela da alma, e chegando essa luz no nosso chakra da coroa. Sinta-se que a hora que essa luz chega, essa luz dourada chega, todas as pétalas do seu chakra da coroa se abrem. O seu coronário vai se abrindo, pétala por pétala. Pétala por pétala vai se abrindo. E você sente que você está conectada com o céu e com a terra. Agora nós vamos nos conectar com os nossos mestres, com essa força de luz que nos circunda sempre. Vamos ver a nossa volta, vamos invocar o bem-amado Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestes, esteja à nossa volta. Que ele esteja com as suas espadas desembainhadas. Vários anjos de São Miguel Arcanjo estão nos circundando, estão com as suas espadas cortando e libertando a nossa frente. Agora eles estão cortando e libertando do nosso lado direito. Eles estão cortando e libertando atrás de nós. Agora eles estão cortando e libertando do nosso lado esquerdo qualquer linha que nos ligue a alguma coisa negativa. Eles estão com as suas espadas a postos e nos libertando de tudo aquilo que não é nosso, tudo aquilo que nos prendem às coisas negativas. Procure visualizar essa luz azul de volta de você e esse grande campo se transforma numa grande pirâmide azul. Se você se sentir melhor dentro de uma bolha, pense numa bolha. Pense em você estar bem, você está feliz de saber que você está dentro de um campo seu, de um campo que tem esses anjos, que sempre que você chamar por eles, eles estarão à sua volta. Porque pelo um pedidinho que você faça a eles, eles já se apresentam. Então isso é uma bênção, é uma graça divina que nós temos. E poucas pessoas usam a presença desses anjos maravilhosos, essa cor azul é linda. Eu vejo essa luz azul à nossa volta, feito um céu bem lindo, aquele azul daquele céu bem lindo com o sol. Eu vejo essa luz à nossa volta e todos nós a temos, basta a gente invocar. Jesus falou: peça e receberás, procura e acharás, bata e a porta se abrirá. E nós estamos abrindo a nossa porta para a luz. E agora nós vamos ver acima de nós um grande arco-íris, lindo, maravilhoso. Vamos imaginar no arco-íris dos 12 raios solar. Vamos imaginar que nós estamos dentro dos 12 raios solar.
que essa luz está entrando pelo cordão de prata. Todos os mestres, todos os anjos, todos os Elohims estão à nossa volta. E nós vamos dar um sorriso a todos eles, em gratidão, em amor, em paz, em luz, para dentro de nós. E agora nós vamos voltar para dentro de nós mesmos e vamos pedir para que o mestre do sétimo raio bem-amado, Saint Germain e Deusa Portia, nos acompanhem nessa jornada interior que nós vamos fazer dentro de nós. Nós pedimos que essa luz linda, violeta, em todas as suas nuances, estejam conosco nessa jornada de amor e luz dentro de nós. E nós possamos sempre estar com eles para cada coisa que nós precisamos. Então, vamos nos emergir dentro de nós mesmos. Vamos fazer uma imersão com os nossos elementais, com esses seres maravilhosos, com muita gratidão. O nosso Deva elemental do nosso corpo, maravilhoso. O meu chama Estrela. Eles são lindos, eles cuidam de nós, mas muita gente nem sabe que eles existem. Então vamos dar um sorriso em gratidão para o nosso elemental do nosso corpo. Essa luz linda que traz a energia vital para nós, traz o nosso Ti a cada dia. Também aqui vamos agradecer também um ser maravilhoso, que é o Espírito Santo, que nos deu o dom da vida, né? E quando a gente for embora daqui, eles também vai nos levar pelas suas mãos, né? Então vamos agradecer também a força maravilhosa do Espírito Santo, né? Do Mahashohan, o Espírito Santo que sempre está conosco. E muitas vezes as pessoas não lembram dele, mas ele é tudo que nós somos, é o Espírito de Deus dentro de nós, né? Então vamos respirar a luz do Espírito Santo. Vamos sentir essa luz rosa penetrando em todo o nosso ser. Vamos prestar atenção agora nos nossos olhos. Procure forçar a sua atenção para os seus olhos. Conecte-se com eles. Procura sentir se eles estão mais apertados, se eles estão mais soltos, se eles estão doendo. Procura se conectar com os olhos, que são os nossos olhos físicos, que são um dos nossos órgãos externos, que tem uma relação com a nossa madeira, que é o nosso fígado e vesícula biliar. Vamos agradecer, dar um sorriso para o nosso fígado e vesícula biliar. Ele fica do lado esquerdo, fica do lado direito do nosso corpo. Vamos também pedir a presença, né? Vamos, como eu falei, vamos pedir para os anjos violetas estarem conosco para poder, né? E também vamos pedir a cura também, né? A chama verde. Então, nós estaremos com a chama violeta, a chama do amor divino e a chama verde passando em todos os nossos órgãos. Então sinta do lado esquerdo do seu corpo essas chamas se entrelaçando, curando, limpando, tudo que você precisa. Existem uns cordões que são os nossos meridianos que nos ligam aos nossos olhos, fígado, vesícula biliar, né? São
os órgãos que nós mais precisamos da chama violeta, que às vezes nós ficamos com raiva e esses órgãos são atingidos. Vamos dar um lindo sorriso de amor para ele, em gratidão, para que eles possam ser curados, libertados de qualquer coisa que o está incomodando. Vamos sentir essa luz limpando todo o nosso fígado e vesícula biliar. Inspira e expira nesse órgão lindo com um grande sorriso. Agora vamos subindo para o nosso coração. Olha só o nosso coração. Vê se vocês conseguem ter uma conexão forte com o coração. Ele é maravilhoso. Vamos vê-lo também em contato com o intestino delgado, que está em conexão com ele e está em conexão com a nossa língua. Vamos colocar a língua para fora e para dentro da boca. A conexão do nosso órgão exterior com a conexão interna é a língua, o coração, o intestino delgado. Procura sentir os meridianos que estão fazendo essa conexão. E vamos sorrir em gratidão aos elementais que cuidam do nosso coração, que jogam o nosso sangue. Não para um minuto de bombear o nosso sangue, né? As nossas veias, né? Joga e volta essa revolução. Vamos carregá-las de amor, vamos carregar tudo com a chama violeta e a chama da cura, para que tudo possa ser curado dentro de nós, tudo possa ser libertado, tudo possa ser transformado em perfeição, para que o nosso coração esteja sempre aberto em puro amor divino, recebendo todas as bênçãos que o nosso Pai Celestial quer nos trazer com a ajuda dos nossos mestres. Vamos dar um lindo sorriso rosa para o nosso coração e para o nosso intestino delgado. Agora nós vamos descer mais um pouquinho e vamos para um órgão muito, muito maravilhoso, que é o baço, pâncreas e estômago. Vamos mergulhar nesses órgãos lindos, que o órgão exterior dele são os maxilares, né? Quando a gente às vezes fala, tá com problema no estômago, já aí o lábio às vezes fica com aquelas feridinhas, né? Então, é um órgão que precisa muito da chama violeta. O nosso estômago, né, que recebe tanta coisa. Vamos carregar o baço, o pâncreas, que arruma, que ajuda o açúcar do nosso corpo a se equilibrar. Quando a gente nos equilibra, saindo da ansiedade, esses órgãos também se equilibram, trazendo, fazer com que nós fiquemos calmos. Vamos relaxar os nossos maxilares e dar um sorriso muito lindo, um sorriso lindo de gratidão pelos nosso baço, pâncreas e estômago. Que nós possamos ter sempre o alimento material, mas sempre o elemento espiritual, colocando em funcionamento, tudo que chega até nós possa ser digerido em amor, em paz, e tudo que não nos serve, nos tornamos invisível para isso. Que a nossa chama violeta possa transformar e apagar os registros negativos que estão, às vezes, dentro de nós, trazendo-nos ansiedade, perturbação, irritabilidade. Chama violeta, chamejai, 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 anjos da chama violeta, com as vossas mãos amorosas de luz, segurai nossos órgãos, baço, pâncreas, estômago.
que os nossos lábios possam estar, os nossos lábios, nossos maxilar superior e inferior estejam sempre relaxados, trazendo um sorriso rosa. E também a cura, a chama verde da cura possa estar conosco, né? Bem-amado Mestre Larion, Arcanjo Rafael, Mãe Maria, nos curando, à medida que nós vamos sendo libertados, nós vamos nos curando e vai trazendo para nós mais amor, para adoçar as nossas vidas. Agora vamos para um órgão maravilhoso. Ele é tudo que nós começamos e terminamos em nossa vida, que é o nosso pulmão. Os nossos pulmões, vamos senti-los primeiramente. Né? Vamos sentir os nossos pulmões, a nossa caixa torácica. Vamos sentir uma grande luz violeta emergindo em toda ela. Os pulmões que foram tão machucados e ainda estão sendo pela máscara. Esses pulmões precisam ser restabelecidos pela chama violeta, chama violeta, chama violeta. Arrume os nossos pulmões, fazei com que eles se tornem perfeitos. O órgão exterior dos pulmões é os nossos nariz. Vamos respirar a chama violeta. Inundando os nossos pulmões. E os nossos pulmões vão agora se curando, se libertando. E à medida que nós nos libertamos, a chama da cura se restabelece em nós. Vamos também, o órgão ligado aos pulmões é o intestino grosso. Vamos visualizar o nosso intestino grosso. Vamos irradiar a chama violeta, a chama verde e a chama rosa do amor divino. Que todos os nossos pulmões possam ser libertados, curados, irradiado a luz do amor neles e no intestino grosso. Vamos inspirar essas luzes dentro de nós, nos nossos pulmões, mais uma vez. Limpando, transmutando, curando. E um sorriso de gratidão fique para os nossos elementais, que com tanto amor cuidam de nós. Agora nós vamos para um órgão maravilhoso, nosso grande filtro, que muitas das vezes filtra o nosso pensamento também, né? Das coisas que vamos e que não vamos fazer, né? Esse grande rim, os rins e a bexiga. Os rins, acho que todo mundo sabe, está localizado atrás, né, do nosso corpo, embaixo, né? Os rins, eles são maravilhosos, né? E ele está relacionado com a bexiga. E ele está relacionado também com o órgão externo, são os ouvidos. Vamos visualizar os nossos rins junto com a nossa bexiga, com a chama violeta, passando, transmutando tudo o que não é luz, limpando, 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 curando. E agora vamos deixar os nossos ouvidos também vão sendo curados, que os nossos ouvidos possam sempre receber a boa nova, as coisas boas, que nós possamos estar invisíveis para as coisas que não é da luz e podamos ter o discernimento em nossos ouvidos, que os elementais possam estar conosco sempre nos guiando também. Pedimos também aos anjos do fogo violeta
que sempre apagam os registros negativos que nós ouvimos, para que os nossos ossos, que estão relacionados aos rins também, eles possam ser limpos, curados, libertados, e um grande sorriso rosa vamos dar para os nossos rins e para a nossa bexiga. Inspira e expira. E agora também nós vamos nos concentrar nos nossos corpos, no nosso corpo etérico, nos nossos corpos mental, e vamos pedir que todos os registros negativos que estejam no nosso corpo etérico sejam apagados agora. Que todos que nós fizemos de errado, as coisas que nós fizemos feitas, ruins, que eles ficam no etérico e geralmente estão grudados nos nossos órgãos também, que eles já foram apagados, agora vamos apagar do corpo etérico. Todas essas lembranças ruins, se você tiver alguma coisa que te trave, solte dentro da chama violeta, essa corrente da chama violeta que está passando de volta de você. Ela está vindo como se fosse um rio, violeta passando, e essa chama vai chamejando, ela vai transmutando tudo. Isso faz parte da luz de Deus. Por isso, não olhe o que você já fez para trás de errado. Isso já ficou para trás, já está apagado no seu órgão e em você. Daqui para frente é tudo novo, tudo diferente. O passado já acabou. Nós temos os nossos mestres, o nosso Pai Celestial, Deus deu a nós o perdão, a misericórdia, e agora nós somos abençoados com isso. Então, esqueça o passado, tudo que já foi, que você já fez de errado, que está lá para trás, esquece de tudo isso. Veja a chama verde da cura, curando tudo. Mãe Maria, Arcanjo Rafael, bem amado Mestre Larion estão aqui para nos curar, né? A partir do momento que você apaga no etérico isso, reflete no seu órgão, que ele vai ficando limpo, vai indo para a perfeição. Conecte-se, você tem o poder de fazer isso com você mesmo. As amorosas mãos de luz dos nossos mestres estão aqui conosco. Então agora, bola para frente, vida nova. Um mundo lindo está te esperando. O sorriso e a graça do terceiro raio solar, do amor divino, que tudo transforma. O amor divino é totalmente transformador. Então, a partir de hoje, você está diferente do que você é. Você é um novo ser humano, palmilhando esse doce planeta Terra, vendo mais as coisas positivas, as coisas negativas ficam para trás. Você agora procure com os seus olhos que estão fechados, olhar para cima com o seu olho espiritual e ver a presença eu sou no comando da sua vida. E repita comigo, eu sou a presença mestra, dominadora e sempre vitoriosa. Eu sou a presença que sempre está em guarda. Eu sou as riquezas de Deus fluindo para as minhas mãos e para o meu uso, agora e para sempre. E nada, nem ninguém pode deter. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou Deus em ação para curar, abençoar, iluminar e fazer prosperar a todos
que de mim se aproximarem. Eu sou luz. E agora sinta essa luz saindo do seu coração, que vai saindo do seu corpo físico e vai adentrando no campo eletromagnético. A sua chama trina está acesa e ela vai brilhando, 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 primeiramente iluminando todo você. Aí ele vai iluminando o seu campo eletromagnético, vai iluminando, vai se expandindo e vai iluminando todo o nosso planeta Terra. A gente vai ficando grande, grande, porque a gente vai expandindo, vai expandindo, vai expandindo, e nós vamos sendo luz em ação. Sinta você em cima do planeta Terra, irradiando essa luz para tudo e para todos. Agora, sinta o saber de quem você é na sua realidade, aqui e agora. Você é pura luz. Você é um ser de luz vivendo uma experiência humana. Inspira e expira. Agora nós vamos voltar ao nosso mundo exterior, agradecendo a todos os mestres, aos anjos, arcanjos, toda a hierarquia que esteve aqui conosco. Nós vamos agradecer a todos, ao grande I Am, eu sou, que está sempre conosco. Basta você abrir a porta para ele. Vamos sentindo essa luz dentro de nós. E tudo isso vai agora entrando para dentro do seu coração. Imagine essa luz toda que nós expandimos. Ela vai ficando mais pequenininha, pequenininha, para a gente voltar para a terceira dimensão. Ela vai ficando mais pequenininha, pequenininha. E tudo isso vai entrando dentro do seu coração. E você pode fazer isso a hora que você quiser, a hora que você se sintonizar nessa luz, ela se expande. Sinta que você é um ser de luz. E você pode mexer com essa luz a hora que você quiser, porque ela é sua, é um presente, é uma herança do nosso Pai Celestial que está na sua chama trina. Agora vamos voltar ao mundo exterior. Vamos começar mexendo os nossos pés. Vamos mexer as nossas pernas. Vamos mexer os nossos braços, as nossas mãos. Vamos inspirar profundamente. Inspira e expira. Abre e fecha suas mãos. Pode mexendo a sua cabeça. Pode virar a cabeça de um lado para a direita, depois virando a cabeça para a esquerda. E à medida que você quer, você vai voltando, sentindo que você está no seu mundo exterior. Você chegou, mas tudo aquilo que você viveu está dentro do seu coração. Inspira e expira. Sinta a paz, a leveza que inundou todo o seu ser. E vamos sempre estar agradecendo essa luz
que está em nós. À medida que você queira, pode ir abrindo seus olhos. Vai sentindo o corpo, que ele vai ficando um pouco mais pesado agora, né? Que a gente abriu o olho, não tá tão mais leve, né? Sinta suas mãos, sinta os seus pés, sinta essa força que está em você, que nos conduz, que nos guia. Tudo bem por aí, Denise? Tudo bem, tudo ótimo. Estava Que bom. relaxando aqui. É. Estava lendo aqui as mensagens. A Salete é nova que eu nunca vi, ela perdeu a live, chegou muito tarde. Mas depois você assiste, Salete, não tem problema. Você assiste de novo, ela fica gravada, né? É, Quem sabe com da certeza. próxima vez você consegue chegar a tempo de assistir ao vivo, participar aqui conosco, né? Uhum. Todo mundo. A Márcia chegou depois. Maura que está dando gratidão. Maria Carolina também está bem. E é isso aí. Está todo mundo bem. Está todo mundo Graças a Deus. relaxado. É. Que bom. É, que bom. Todo mundo bem. Giovana também. Está maravilhoso como sempre. Obrigada. É isso aí, pessoal. Terça a gente volta, né? Maria José vai Sim, falar e eu vou fazer a meditação. Semana passa rápido, né? A gente nem vê. Era outro mas eu acho dia, que a o gente tempo. estava aqui. Mas sabe o que eu acho? Acho que o tempo está acelerando demais. Está muito acelerado o tempo. É verdade, isso é verdade. Saint-Germain falava nisso, né? Nos livros dele fala que mais para frente o tempo ia passar que a gente nem vê. Não, parece que agora o tempo está equiparado a 16 horas. De fato, a É, gente cês- faz algumas coisas e quando você vê o dia já passou, você não fez nada, né? mas você sabe, o Denis, contar uma coisa aqui para você, que é muito importante a gente também ter essa noção, porque você pensa que você está lenta. Olha, quando começou com o grupo lá no, o grupo lá dos decretos, né? Lá no Zap, olha, eu acordava de manhã cedo, saía para caminhar, né? Saía para caminhar, andar de bicicleta. Eu voltava, era 9h30 por aí, dava para mim fazer as orações, terminar, né? E vim trabalhar. Agora não dá mais. Se eu vou caminhar, eu tenho que caminhar e rezar. Eu não posso ficar sem caminhar, não gosto de ficar sem fazer exercício cedo. Ou ir para academia, né? Não dá mais tempo. Por isso que eu acho que está tudo. Não dá o tempo. Quando eu vejo é 10 horas. É assim. Eu também, eu divido o meu dia em tempo certinho. Se eu paro de fazer alguma coisa que eu tenho que fazer naquele horário para fazer outra coisa, eu já banana tudo, porque não dá tempo É, de você fazer. não dá. Por isso que eu acho, porque coisa que eu fazia em 2016, né? 2017, não dá mais para fazer mais. O tempo está curto. Quem faz muita coisa, eu sou muito acelerada, né? Eu trabalho muito, então aí, para mim não dá, é tudo aquela correria, né? Mas a gente tem que, eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente saber se adaptar, ter jogo de cintura na vida, sabe? E dá Né? prioridade porque é importante, né? Né, Também. com certeza, a gente vai fazendo, né? É bom a gente Então, aprender justamente isso, para você, se você não tem tempo de fazer tudo, você tem que ver o que que é importante e é, fazer aquilo que é importante, não perder tempo com coisa que não tem importância, porque não é, vai dar tempo de fazer tudo mesmo. é verdade. Mas é interessante. Você acha que então tá em 16 horas, né? Eu também tô achando isso.
Não, mas isso já foi dito numa canalização do Arcanjo Miguel. Ele já confirmou isso, É, que de fato o dia está mais curto mesmo. tá mais curto, é. Mas tá É, bom. Tá é. caminhando, tá girando o planeta. Estamos aqui, né? Estão Bom, aqui. então daqui a pouco a gente está aqui de novo. Daqui a É. pouco o tempo passa, a gente está aqui, viu, gente? Então, vocês tenham uma ótima semana, abençoados, Namastê. com a luz divina. Lembrem-se das cidades etéricas, dos templos de cura, né? Que a gente está precisando no Sim. planeta, né? Muito irradiar essa É. luz. E aí, terça-feira que vem, daqui a pouco a gente volta. Amanhã a gente volta, né? É amanhã, porque o negócio tá assim. Ai, ai, é isso aí, gente. É isso aí. Vamos aproveitar o tempo que temos. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Até a terça que Boa vem. noite. Namastê.